Jesus Cristo da parte do Senhor. Graças a Deus, feliz, alegre de estar pela primeira vez aqui na igreja, né? Pastor Rodrigo, sua esposa, pastor, esse ministério abençoado, né? Ministério do avivamento, aliança com Deus, ministério próspero na mão do Senhor Jesus Cristo, né? Feliz, alegre de estar aqui nesta noite para adorarmos o Senhor Jesus Cristo justificado, né? Conhecendo mais um povo que vai morar no céu com Jesus Cristo, né? Aleluia. Você que tem a sua Bíblia Sagrada, abra nesta noite o livro de Mateus, capítulo número 24, versículo número 36. Uma palavra de Deus para nós nesta noite, como é um grupo de família nesta noite, né? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo número 36. Aleluia. É o primeiro livro do Novo Testamento, né? Termina o Antigo Testamento, que é o último livro, é Malaquias, né? Aí começa o Novo Testamento, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo número 36. Amém? Amém? Então vamos ler. A minha Bíblia corrigida está escrito assim: mas naquele dia, hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então foi no dia de Noé, assim será da guerrinha do filho do homem. Porquanto, assim como os dias anteriores, o dilúvio, comigo pediu casar, dava-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Sempre nessa noite adorando Jesus neste santuário. Glória a Jesus. Aleluia. Você vê que o Senhor Jesus está nessa noite para abençoar nossas filhas, nossa família nesse lugar. Você vê que essa passagem que nós acabamos de ler, neste capítulo 24, você vê que o Senhor Jesus aqui, Ele está falando da volta dele, porque os discípulos queriam saber que quando Jesus estava no seu ministério terreno, ele estava dentro do templo de Jerusalém, no segundo templo que foi erguido, o primeiro templo que Salomão fez o templo bonito, mas por desobediência do povo, Nabucodonosor invade e destrói aquele primeiro templo. Mas aí eles passam 70 anos de cativeiro e voltam de novo. Aí você vê que Zorobabel, Neemias e Esdras, ele ergue e levanta o segundo templo. E você vê que Herodes o Grande reforma o segundo templo, fica um templo bonito. E aí os judeus agora estavam com Jesus, os discípulos, eles estavam ali tão admirados, porque eles se orgulhavam de fato de entrar no templo. E eles começaram a mostrar para Jesus a estrutura do templo, as colunas, dizendo para Jesus: olha que coluna bonita, né? Que estrutura bonita. Aí Jesus começa a abrir a boca e dizer: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus pronunciou uma profecia ali, diante dos olhos do discípulo, que eles ficaram tão admirados. E ali você vê que Jesus começa a falar para ele que ia verificar tão cauteloso, cuidadoso, que ia ver os terremotos, as guerras, as fomes, as pestes, né? Os escândalos, o esfriamento do amor. Aí você vê que os discípulos ficaram ouvindo todas essas palavras, mas os discípulos queriam saber mais em questão da volta de Jesus. E Jesus, ele chega aqui e começa a falar para os discípulos, dizendo assim: daquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, mas só Deus sabe o dia que Jesus vai voltar. E você vê que aqui Jesus, ele fala para que os discípulos não viessem, se enganar,
porque ia aparecer pessoas que iam falar, iam datar, iam dizer o dia, a data que Jesus voltaria. Mas aí Jesus começa a dizer que para ele não acreditar, porque ele disse, mas naquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão diante de Deus, ele não sabe, só Deus sabe essa hora. Mas aí você vê que tem surgido muitas pessoas que já marcaram data da volta de Jesus, mas chegou um momento que não aconteceu nada, né? Por isso que Jesus aqui, ele alerta os discípulos que eles não podiam ficar datando, porque se nós soubéssemos que Jesus fosse voltar, nós não estaríamos aqui nessa noite. Se nós soubéssemos que Jesus ia voltar em 2030, ninguém estaria aqui na igreja, porque ia deixar chegar o ano 2030 para eles se converterem e se voltarem para Deus, porque dizem, não, Jesus vai voltar este ano, eu vou agora, não vou sair da igreja, vou ficar na igreja agora 24 horas, não vou nem trabalhar mais, porque Jesus vai voltar esse ano. Mas aí você vê que Jesus, ele não deixou este momento marcado para que ninguém fique, aleluia, com a expectativa de ficar pensando, calculando, porque os homens calculam. Você vê que os estudiosos da Bíblia Sagrada, os teólogos, eles fazem um cálculo, uma proposição, uma especulação. Eles começam a dizer que pela morte de Jesus, crucificação, eles fazem uma contação que 2033 dá 2000 anos que Jesus foi crucificado, que Jesus foi para o céu. Talvez Jesus voltará nessa data, mas aí não é algo para mim nem para você, aleluia, ficar acreditando nessa data, porque é algo especulativo. Quando é especulativo, não é algo afirmativo, aleluia, glória a Deus, porque Jesus, ele pode voltar a qualquer hora, a qualquer momento, ele pode voltar até agora, arrebatar a igreja, só vai depender de mim, de você estiver pronto com ele, voltar a nossa vida com ele, ligado com ele, para receber ele, aleluia, e subir com ele, porque quem vai fazer o arrebatamento da igreja é o Espírito Santo que está conosco, porque está na responsabilidade, no compromisso do Espírito Santo arrebatar a igreja e levar nas nuvens do céu para Jesus. É por isso que você e eu não temos que ter o Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que ir gemendo, chorando e dizer, Espírito Santo, me ajuda, me socorre, porque Ele que ajuda a igreja. Ele que ajuda a igreja a orar, Ele que ajuda a igreja a permanecer de pé, Ele que encoraja a igreja, para a igreja prosseguir, ficar perseguida. É o Espírito Santo que está na igreja. Aleluia! Quando eu e você estamos fragilizados, aí você começa a dizer, Espírito Santo me ajuda, renova minhas forças. Aí o Espírito Santo começa a nos renovar, tira todo o cansaço, toda a fadiga, aí você fica renovado, aí você fica com força para fazer as coisas para Deus, para orar, clamar, porque o Espírito Santo, isso é a responsabilidade dele, cuidar da igreja. Ele está aqui nessa noite, aleluia, no seu lado, dizendo para mim e para você, abre teu coração e deixa Deus te usar, deixa eu te cuidar, deixa eu, aleluia, segurar nas tuas mãos, porque eu sou teu companheiro, porque o Espírito Santo, ele é o nosso companheiro, é o nosso amigo, e você pode contar a qualquer momento, qualquer hora, é o Espírito Santo que está do teu lado. Ele está do teu lado nessa noite, aleluia, Ele está dando coragem, por isso que você chegou neste lugar, Ele te trouxe nessa noite, é por isso que você está aqui forte, é o Espírito Santo te dando força para você prosseguir de cabeça erguida, adorando o Senhor Jesus Cristo. Quando você não consegue falar as palavras certas, o Espírito Santo começa a interpretar diante de Deus e dizendo, foi isso que Ele falou, aleluia. Aí daqui a pouco você começa a sentir a presença dele, você começa a chorar, você começa a falar em mistério, você começa a pular, você começa a
noite Ele está aqui. Aleluia, glória a Deus. Quem sente Ele nessa noite, neste santuário, Ele te encorajando nessa noite, te animando nessa noite, dizendo para você não desistir, porque Ele está do teu lado para te ajudar e te socorrer. Aleluia! Rica lavanda, canta lavaz, filha, canta anda. Por isso que Ele vai fazer o arrebatamento da igreja, porque Ele vai arrebatar a igreja que está preparada, pronta, esperando Jesus, vivendo com Jesus, caminhando com Jesus, está ligado com Jesus. Aí Ele arrebata a igreja e leva das nuvens do céu para Jesus, porque Jesus não vai descer da terra, Ele vai ficar nas nuvens do céu, com seus santos anjos, esperando a igreja. É por isso que o arrebatamento ele vai ser de uma forma invisível. Invisível quer dizer, você está aqui adorando a Deus, né? Sentindo a presença dele. Aí acontece o arrebatamento, a expressão que arrebata você e ele. Aí você desaparece, né? Aí a sua roupa fica, o seu relógio, né? O seu anel, a sua aliança, o seu celular, o seu dinheiro, tudo fica aí, né? Carro, tudo, moto, fica, casa. Aí por isso que você não podemos ficar apegado nas coisas dessa terra. Você pode ter, você pode possuir várias coisas, mas o teu coração não pode estar nessas coisas, porque o teu tesouro, o meu tesouro, nosso tesouro é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque tudo que você tem, Ele te deu. Ele abriu a porta diante de você, abençoou você, entregando as tuas mãos, mas você não pode colocar o coração nessas coisas materiais. O teu coração tem que estar ligado com Jesus. É você agradecer e dizer: Jesus, eu agradeço porque o Senhor tem livrado, tem colocado diante de mim. Mas isso não será atrapalho para impedir de eu ser arrebatado pelo teu Espírito. Eu estou aqui nessa noite te glorificando, te exaltando. Se acontecer o arrebatamento, aleluia, esse aqui para ser arrebatado contigo, porque eu estou te esperando e te aguardando. Aleluia, glória a Deus. Aí você vê que nós temos que estar esperando Jesus todos os momentos, pronto, preparado, unido com Ele, ligado com Ele. Aí Jesus ele faz aqui uma comparação. Ele começa a dizer: assim como foi no dia de Noé, assim será a vida do filho do homem. Aí você vê que no dia de Noé as pessoas elas se casavam, né? Compravam, vendiam, negociavam, davam-se em casamento, né? E se você for olhar no dia de hoje, nós estamos vivendo no dia de Noé. Todo lugar que você passa, você vê as pessoas dançando, pulando, se divertindo, casando, descasando, dando casamento, né, farreando, não estão nem aí para as coisas de Deus. Mas você está aqui nessa noite adorando Jesus. Você está aqui se importando com as coisas de Deus. Aqui você está louvando a Deus, aleluia, agradecendo a Ele, porque Ele te deu um dia abençoado, uma semana abençoada, aleluia, que você está cultuando, aleluia, e está agradecendo a Ele, aleluia. Aí você vê que nós estamos vivendo esse dia, o dia de Noé, porque o dia anterior de Noé, você vê que o povo vinha dessa forma. Aí você vê que Deus ele olha do céu e vê ali o ser humano corrompido, voltado para o materialismo, para a carnalidade, para as coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. Aí Deus começa logo a projetar dizendo: eu vou destruir a humanidade. Porque você vê que Deus ele volta atrás, ele se arrepende, porque Deus não se arrepende em si, mas a palavra correta o escritor colocou para eu e você compreender melhor. Deus ele muda de ideia. Aí você vê: vou destruir a humanidade, mas também vou entrar com o plano de salvação para quem quisesse voltar para mim. Aí você vê que ele acha Noé justo, temente a Deus, obediente, reto, e chama Noé: faz um barco aí, eu vou destruir a humanidade com água, com dilúvio, com chuva. Mas faz um barco grande aí, prega, anuncia, fala para o povo se voltarem para mim, aleluia, tem que se voltar para mim, vai entrar nesse barco, nessa
noite. E Noé começa a construção daquele barco todo, aleluia, no manual, né? Aí você vê que ele começa a pregar, ele começa a falar para o povo, porque o povo começa a perguntar: Noé, por que ele está fazendo esse barco aí, essa arca, essa coisa grande, Noé? Aí porque Deus vai mandar um dilúvio de 40 dias e 40 noites sobre a terra. Eu estou fazendo aqui para salvar, para não morrer afogado. Aí o povo começa a olhar: Noé, isso não vai acontecer. Porque de fato mesmo, no dia de Noé, não é como o nosso dia aqui. No nosso dia chove todo dia, né? Deus tem uma chuva forte hoje, né? Aí você vê que no dia de Noé não chovia sobre a terra, só caía o vale para regar as terras, a planta, só isso, não tinha chuva. Né? Porque se hoje aparecer alguém e dizer: olha, vai cair muita chuva, aí você vai logo se prevenir porque chove de verdade. Mas no dia de Noé não chovia. O povo olhou e disse: Noé, isso não vai acontecer, não chove. Olha o céu, continua azul, azulado aí, não tem nuvem de chuva. Mas Noé disse: vai chover, Deus falou que vai chover. É por isso que eu estou fazendo essa arca aqui, este barco. E Noé começa ali trabalhando na construção e pregando, dizendo: olha, vocês têm que se voltar para Deus, vocês têm que deixar as coisas erradas, o pecado, deixar as coisas desagradáveis aos olhos de Deus e se voltar para Ele, porque o dilúvio vai acontecer de chuva na terra. Aí o povo começava a rir e caçoar de Noé: não vai acontecer isso, Noé, tu está doido. É como no dia de hoje a gente prega dizendo: Jesus vai voltar. Ele falou: isso não vai voltar nada. Mas Jesus está voltando, aqueles que já estão indo, descendo, né? Daqui a pouco morre um, né? Um crente em Jesus, vai com ele. Aí Jesus voltou para aquele crente ou para aquela crente que estava com ele, Jesus levou, né? E aqueles que estão morrendo sem Jesus, né? Um dia vão se encontrar diante do trono lá do juízo final, para se apresentar diante de Deus. Aí você vê que aqui nós falamos, aí eu vejo as pessoas não dão crédito, não acreditam, mas Jesus vai voltar verdadeiramente para arrebatar a igreja. Eu e você temos que estar pronto. Aí você vê que Noé ele passa aqui, aleluia, um período de 100 anos construindo aquela arca, 100 anos Noé pregando aquele povo para que se arrependesse, se voltasse para Deus. Mas você vê que o povo não se arrependeu, o povo não acreditou. E quando ali o barco estava pronto, quando você olha Gênesis capítulo 6, você vai ver que está 100 anos Noé construindo aquela arca. E quando está todo pronto, Deus diz: Noé, ordena os animais para entrar casal por casal de toda espécie na arca. Aí você vê que os animais entraram na arca. Os animais foram mais obedientes que os homens, né? E os animais não têm juízo, né? O ser humano ele tem juízo, mas os animais não têm, mas eles entraram na arca. E quando entraram os animais na arca, aí você vê que ele diz: Noé, tu e a tua família entram na arca. Você vê que Noé tinha 3 filhos, né? 3 mortos, a esposa dele, ele dava 8 pessoas por turno. Eles entraram na arca. Aí você vê que passa ainda 7 dias para a chuva cair na terra. Aí o primeiro dia você vê Noé está indo na arca. E quando Noé entra na arca, a porta se fecha. Deus fecha a porta. Fecha por fora e coloca o anjo na porta da arca. Aí você vê que o primeiro dia passa, o povo passa a parte: Noé, o que tu faz aí, cara, desses animais dentro da arca? Cadê a chuva que tu falou que ia chover? Não vejo chuva nenhuma. Aí vem o segundo dia, o povo pergunta: Noé, nada de chuva. Vem o terceiro, o quarto, o quinto. Aí você vê o sexto, o sétimo dia vai terminando. Aí daqui a pouco abre as comportas do abismo e começa a chover na terra. Aí chove 1 hora, 2 horas, 3 horas, aí chove o dia inteiro, a noite inteira, aí as águas começam a crescer, porque se chover 1 hora aqui direto, as ruas vão mudar, e você vai precisar de um barco para passar na rua. Aí você imagina chover o dia inteiro, aí choveu a noite toda, aí o povo começou, que a água começou a crescer, a água começou a aumentar, porque chovendo não passa, a água só vai crescer, aí a água aumentando, aí vai no segundo dia, o povo vai para a porta da arca bater: Noé, abre a porta da arca, porque agora nós acreditamos, porque está chovendo, nós queremos, Noé, entrar na arca,
mas Noé não podia fazer mais nada. Porque não foi ele que fechou a porta, foi Deus que fechou a porta. Igual hoje, a porta da graça está aberta, porque nós estamos na dispensação da graça. Mas uma hora vai fechar a porta da graça, sabe o quê? Quando a igreja sair da terra, Jesus levar ela, aleluia, para o céu, aí você vê que as pessoas vão entrar na igreja, vão entrar desesperados, procurando os pastores, dizendo: cadê o pastor Rodrigo? Eu quero me arrepender, eu quero consertar minha vida com Jesus, eu quero me humilhar, aleluia, cadê? Não está mais aqui, Jesus levou. Pensa no desespero que vai acontecer no arrebatamento da igreja, porque as crianças inocentes vão ser arrebatadas, porque Jesus vai arrebatar, as pessoas vão entrar num pânico muito grande, num desespero muito grande. Mas aí você vê que a igreja está pregando, está alertando, né? As pessoas estão ouvindo, aí vai que Deus deu livre-arbítrio para cada pessoa escolher o que ela quer. Então que você sempre possa escolher a coisa boa para você. Escolha Jesus, escolha seguir Jesus, entregar a vida para Jesus, aleluia, glória a Deus. Para quando acontecer essa situação, arrebatamento, você ir com Jesus, aleluia, não ver o desespero das pessoas que ficarem na terra, correndo de um lado para o outro, se perguntando o que foi que aconteceu. E aqueles que sempre acompanham na igreja, vão dizer que não sabe, mas Jesus levou a igreja dele, os crentes foram embora, né? Jesus levou, aleluia, glória a Deus. Aí você vê que aqui Noé, ele vê o povo bater na porta, mas ele não pode abrir, porque se fosse ele que fechasse, ele ia abrir a porta. Porque nós, seres humanos, sempre a gente é ser humano, mas a gente tem sempre um pouco de compaixão, né? Quando alguém está pedindo socorro, né? Quando a gente vê que a pessoa está precisando, a gente estende as mãos. Se não fosse ele que fechasse a porta, ele ia abrir a porta. Mas foi Deus que fechou a porta. E ele não poderia fazer nada, o anjo estava lá na porta. Aí aquele povo bate, nós queremos entrar na porta. Aleluia! Mas aí Noé não podia fazer mais nada, porque Deus colocou o anjo dele na porta, dizendo: ninguém abre a porta, está fechada a porta. Não quiseram receber a palavra durante 100 anos de pregação, aleluia, não quiseram se arrepender, vão perecer. Aí você vê que a água cresceu, todo morreu afogado, porque não acreditaram na palavra de Deus. Mas Noé conseguiu colocar a família dele dentro da arca. Isso que é para mim e para você, colocar nossa família dentro da arca, porque Noé conseguiu colocar os 3 filhos, sua esposa, seus 3 noras, ele na arca, e 8 pessoas, ele conseguiu. Aleluia, glória a Deus. O problema não é você eu querer ganhar todo mundo para Jesus, e no final das contas nós não estamos ganhando nem a nossa família para Jesus, né? Aleluia, glória a Deus. Porque Noé conseguiu colocar a família dentro da arca. A arca para nós hoje o que é? É o Evangelho, é Jesus, é a palavra dele. Porque você está dentro da arca, você está servindo Jesus, aleluia, está dentro da arca, aleluia. É você começar a dizer: eu preciso colocar minha família dentro da arca, eu preciso falar de Jesus, orar, interceder por ele, jejuar, clamar. Porque você ora para outras pessoas, por que você não ora também pela sua família, né? Você jejua por outras pessoas, por que não jejua pela tua família? Ah, pastor, mas eu que sou crente em casa, minha família gosta de mim, minha família me odeia, minha família botou até eu fora da casa, né? Porque acontece, ali a pessoa aceita Jesus, aí quando chega na casa: eu estou feliz agora porque eu sou crente, aceitei Jesus. Aí a família: tu aceitou Jesus, então pega o que é teu, cai fora daqui, vai fora, vai para lá para a igreja, com o pastor, com os crentes, não te quero mais aqui, né? Com certeza não tem ninguém aqui que aconteceu isso, né? Você tem, né? Aleluia, glória a Deus. Aí você vê que é algo assim difícil, mas você tem que orar, interceder e colocar a tua família dentro da arca, como Noé conseguiu. Eu vou dizer mais: a minha família me odeia porque eu sou crente na casa. Glória a Deus, que
ele. Jesus vai trabalhar nos corações, nas mentes, e vai fazer uma obra no meio da família, e vai colocar a família na arca junto com você. Aleluia! Sabe, a tua família está viva, é por causa de você. Porque se a sua família soubesse, entendesse que eles são abençoados, sabe como que as pessoas, a nossa família é abençoada, é a nossa bênção através de nós? É porque nós servimos a Deus. E Deus abençoa a nossa família. Embora eles estejam lá fazendo até coisas erradas, mas eles são alcançados pela bênção por causa das nossas vidas. Tenha certeza disso. Quando a sua família chega dizendo: por sorte não morri hoje. Não foi sorte nada, foi livramento que Deus deu. É porque você está clamando e chorando. Aleluia, apresentando a sua família. Se a sua família soubesse, entendesse, ela ia carregar você no colo e ia honrar você, porque ele foi tão vivo. É por causa de você. Porque o diabo quer destruir, matar, acabar. Mas aí Jesus disse: não. Ele está orando pela família dele. E ela está clamando, está chorando. Aí o diabo chega: mas ele não gosta dele, a família é lá. Não, mas ele ama, mesmo assim está orando. Vou libertar. E Jesus não deixa o diabo matar. Não deixa o diabo acabar. Aleluia. Porque a fúria do diabo é tão grande para acabar com a família. Mas você está clamando, dizendo: Senhor, olha a minha família, salva. Não deixa eles morrerem. Aleluia. Olha, sem te aceitar, sem se arrepender, sem entregar a sua vida para ti. Ache Jesus, dá livramento, desfaz o laço da morte. Aí Jesus manda anjo, aleluia, no trânsito, desfaz o laço da morte, repreende o demônio da morte, da bala, aleluia, do acidente, aleluia. Aí Deus vai dando livramento. É porque você está orando, está clamando, está chorando. Aí daqui a pouco Deus usa alguém dizendo: Deus está dando livramento para a tua família. Aleluia. Aí a mão de Deus agindo. Aleluia. Não desista da família. Aleluia. Ora por ele, chora por ele, clama por ele, intercede por ele. Aleluia. Porque vai chegar uma hora que Jesus vai trabalhar na vida dele e vai trazer para a presença de Deus. Aí você vai fazer como Noé, conseguir colocar a minha família dentro da arca. Você vai colocar a tua família dentro da arca do Evangelho. É Jesus, aleluia! Eita, mamãe, decanta, mamãe, decanta, receba poder essa noite, poder para você interceder pela tua família, clamar e chorar pela tua família, aleluia, porque Deus, aleluia, vai trabalhar e agir no meio da tua família. Glória a Jesus. Jesus vai te dar força para você orar pela tua família. E aqui você vê que Jesus ele fala aqui que tem dois no campo trabalhando. Você vê que um será levado, o outro será deixado. Aí você vê que pessoas não trabalham, elas estão trabalhando, são crentes, um não é. Aí Jesus volta na hora, o crente vai, muitos ficam. Você vê que as empresas, os aviões do mundo, as grandes empresas, elas já adaptaram uma média dentro das suas empresas, já colocaram um piloto crente e outro não crente, porque eles sabem que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Eles sabem que vai acontecer esse evento na terra. Se eles lá que não são crentes estão se preparando para este momento, imagine você e eu que estamos na igreja, né? Adorando Jesus com a Bíblia na mão, lendo ela. É você e eu creio que Jesus vai voltar. Porque eles já colocaram, aleluia, um piloto crente, outro não crente, porque sabe que o crente vai ser arrebatado. Aí o não crente vai ficar para controlar o avião, para não cair, para não morrer, pessoas não morrer acidentes. Eles já estão prontos para isso, estão preparados já para este momento, estão só esperando acontecer. E às vezes você que está na igreja, você nem acredita mais nisso, mas é hora de você acreditar e dizer: Jesus vai voltar para arrebatar a igreja, e eu não estou bem com Jesus, a minha vida não está alinhada com ele, eu preciso alinhar minha vida com Jesus, eu preciso abrir meu coração
dormindo numa cama, né? Que outra tradução diz dormir na cama, marido e mulher, né? A mesma mulher crente, marido não é, um pouco desce, marido é crente, a mulher não é. E às vezes o marido não quer nada com Deus, convida para a igreja, vamos para a igreja, não dá. Todo domingo, chega domingo, não dá também, nunca dá, né? Aleluia. Aí acontece o arrebatamento, Jesus leva, uma mulher, o marido fica, né? Aleluia, glória a Deus. Mas que você possa clamar e chorar e dizer: Jesus, salva a minha família. Não deixa ficar ainda na terra. Não deixa, Jesus, aleluia, mas faz uma obra no meio da minha casa, no meio da minha família. Aí Jesus vai entrar com solução, porque quando acontecer situação na tua família, não te espanta, é trabalhar de Deus, é agir de Deus para salvar a tua família, porque a vez nós não sabemos trabalhar de Deus. Deus me trabalha de forma que você e eu não esperamos e nem imaginamos que aconteça, mas aí você quer que a sua família seja salva, que Jesus salve, aí você está orando, aí Jesus começa a trabalhar, Jesus começa a agir, aleluia, deixa Jesus trabalhar. É a hora de você chegar e apresentar Jesus para Ele, dizer: é a hora que você entregar a tua vida para Jesus. Jesus é bom, te ama, aleluia, o momento é esse que você falar para Ele. Aí daqui a pouco eu não quero Jesus para mim, o que eu faço? Né? Dobra o teu joelho e confessa a Jesus. Aí você logo ora por Ele, apresenta a Ele. É trabalhar de Deus. Aleluia, glória a Deus, porque a família é projeto de Deus. Aleluia, glória a Deus. E você não pode desistir dela. Você não pode abandonar ela. Você tem que orar e clamar, porque você está na presença de Deus. Deus te escolheu, foi você que Jesus escolheu no meio da tua família, que é para você ganhar a tua família para Jesus, que é para você pregar para Ele, aleluia, porque o Espírito Santo vai trabalhar nas mentes do coração, é você falar do amor de Jesus para Ele, aleluia, e deixa eu trabalhar de Deus na vida dele, através do Espírito Santo. Aleluia. Quem de pé nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Jesus está aqui nessa noite. Ele está diante de você nessa noite. Você que tem apresentado a tua família. Alguém pode estar até doente, enfermo na tua família. É Deus trabalhando nas vidas deles. Aleluia, para eles se entregarem e se renderem aos pés de Jesus. Aleluia, glória a Deus, porque Jesus é poderoso. Mas se você está aqui nessa noite e não está bem com Jesus, é o momento de você chegar diante desse altar, dobrar o teu joelho e entregar a tua vida para Jesus, se consertar com Ele, se reconciliar ou aceitar Ele como Salvador da sua vida. A hora é essa, o momento é esse. Jesus te chama nessa noite e não endureça o teu coração. Deixa Jesus trabalhar, porque Ele está te chamando e quando Ele chama, não tem como você chamar. Aleluia, se nessa noite você está nesse santuário e quer entregar sua vida para Jesus, pode vir aqui à frente. Aleluia, porque Jesus te chama. Você que está doente nessa noite pode vir diante do altar nessa noite, dobrar o teu joelho e crer na cura, no milagre. Você vai apresentar a tua família diante de Deus nessa noite, porque Deus vai te dar força para você, aleluia, clamar pela tua família, e Jesus vai agir no meio das famílias nessa noite. Ele vai repreender o poder das trevas nessa noite no meio da tua família. Feche teus olhos nessa noite. Começa a clamar a Deus pela tua casa, pelos seus nessa noite, porque Jesus vai te dar força neste lugar. Fica lamando, canta, mais, filha, cantará.
Receba a força do Senhor sobre a tua vida, para você clamar pela tua família, para você interceder pela tua família. Receba a unção de Deus, a unção que quebra o jugo da contenda no meio da tua família, o jugo da divisão, o jugo da macumbaria, da feitiçaria, da bruxaria, da baixadeira, do voodoo, do candomblé, que tem feito para atrapalhar a tua família. Nessa noite seja repreendido, seja quebrado todo espírito maligno que trabalha no meio da tua família, seja repreendido em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba a unção do Senhor sobre a tua casa, a tua família, na noite desse dia, que toda obra do inferno ela seja quebrada agora, ela seja repreendida em nome de Jesus. Receba essa unção que o Senhor ministra sobre a tua vida, a tua família, a tua casa, o teu trabalho. Todo espírito de enfermidade e doença saia do meio da tua casa, da tua família, saia da tua vida, em nome de Jesus. Toda inveja, toda obra das trevas, toda oração contrária, toda maldição seja repreendida em nome de Jesus, na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Receba a unção de Deus nessa noite, a unção que quebra o jugo do impedimento, o jugo do atrapalho, receba o livramento de morte, o livramento de sangue, o livramento de acidente, receba o livramento de Deus na tua vida, na tua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor lhe peleja nessa noite, ele peleja de Judá, toda obra do inferno seja repreendida agora, todo atrapalho, a tua saída seja repreendida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba cura, receba o milagre de Deus na tua vida, na tua família, receba a força do Senhor, verde na força para você interceder pela tua família, receba o milagre, o próximo milagre de Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba, pastor Rodrigo, a unção da graça do Senhor sobre a sua vida. O Senhor feliz, Ele quebra todas as retaliações contra a sua vida, o seu ministério. Receba a graça, o chão do Senhor. Os bloqueios no mundo espiritual são quebrados diante de você nessa noite. Receba a unção. Jesus vai te dar mais unção e autoridade para te curar os enfermos e libertar os oprimidos do inimigo. Receba graça, Jesus vai te dar graça, briga da mão de canto, eu chamo, briga da mão de canto, me cai, chama de cantaralha, Jesus vai te dar grande vitória, grande conquista, briga da mão de canto, receba, vitória em nome de Jesus, briga da mão de cantaralha, receba o milagre de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua vendas, no teu trabalho, receba em nome de Jesus Cristo a cura nessa noite, receba